My name is Ian McCormack. I'm born in New Zealand, 32 years old, and I'd like. Hoje vamos conhecer a experiência de quase morte de um homem da Nova Zelândia, chamado Ian McCormack. O relato dele é bastante interessante, pois nos mostra como algumas pessoas podem tratar alguém que está vulnerável. Também veremos que ele foi levado a uma dimensão negativa, e sofreu durante um tempo, antes de receber a proteção e salvação divina. Este é um grande relato, que nos ensina bastante sobre este mundo e sobre a espiritualidade. Meu nome é Ian McCormack, e eu era um jovem de espírito aventureiro, nascido na Nova Zelândia. Creio que nos fins dos anos 70, vi um filme chamado Alegrias de Verão, que falava de dois garotos californianos, que adoravam surfar, e que viajavam pelo mundo buscando as melhores ondas em verões contínuos do planeta. Esse foi o filme da minha vida, porque descrevia o meu espírito desejoso de aventuras. Assisti o filme e ele me deu a confiança e entusiasmo, e então viajei por 2 anos pela Austrália, sudoeste da Ásia, Bali, Sri Lanka, Malásia, e no dia do acidente, estava há algum tempo em uma pequena ilha chamada Ilha Maurício. Essa ilha é fantástica e as águas são cristalinas o ano todo. Eu mergulhava e surfava o dia todo, inclusive fazia mergulhos à noite. Fiquei muito tempo convivendo com os moradores locais da região, e fiz amizade com pescadores. Então, combinamos de fazer um mergulho para pegar lagostas durante a noite. Escurecia cada vez mais, conforme as nuvens cobriam o brilho da lua. Nós mergulhávamos com grandes lanternas à prova de água, para encontrarmos as lagostas. A luz da lanterna deixava as lagostas paralisadas, e as pegávamos com facilidade. Em um momento do mergulho, vi algo parecido a uma água-viva gigante, e toquei nela para confirmar, e isso foi um ato absolutamente imprudente e inconsequente. Infelizmente essa espécie de água-viva produz o segundo líquido venenoso mais mortal do mundo. Minha mão queimou neste momento, e alguns segundos depois, alguma coisa picou meu braço. E parecia que tinha recebido uma grande descarga de energia elétrica. Eu tentei sair, mas recebi novas ferroadas que acreditei ser de outras criaturas. Foram 5 ferroadas, e eu subi um pouco, e um de meus amigos pescadores me pegou e me levou para o barco. Estávamos muito longe da praia, o barco não tinha motor e era movido com uma madeira que tocava o solo, e empurrava o barco sobre a água. Eu sentia dores muito fortes, e pensava o que tinha feito de errado em minha vida para merecer aquela situação terrível. Mas lembrei de muitas coisas erradas que fiz durante minha existência. Eu sentia que estava morrendo, pois meu corpo estava dando todos os sinais de que a situação era muito grave. Eu sentia o veneno da provável cobra do mar indo para os meus rins, e a dor era insuportável. Chegamos na beira-mar, e o veneno já havia paralisado e adormecido parcialmente o lado direito de meu corpo. O pescador me deixou na areia, e voltou para ver se seus irmãos estavam bem. Nós éramos amigos até eu me tornar um problema para eles. Fiquei sozinho e abandonado na areia. Senti um cansaço insuperável, e percebi que estava morrendo. Tinha de levantar e buscar ajuda, porque tinha de encontrar um hospital para tomar um antídoto para aquela toxina. Andei todo torto e tremendo buscando ajuda na rua. Encontrei vários taxistas, e eles acharam que era um turista bêbado. Pedi ajuda para me levarem ao hospital, e eles perguntaram se eu tinha dinheiro para pagar a locomoção. Eu disse que tinha sido picado por uma cobra marinha, e eles perguntaram quanto eu tinha em dinheiro. Disse que pagaria $100, e eles riram enquanto eu ia em rumo à morte. Eles debochavam o tempo todo, menosprezaram e me mandaram mostrar que eu tinha o dinheiro. Nós discutimos, e eu disse que iria pagar depois, e ele me perguntou onde eu estava hospedado. Expliquei que tinha o dinheiro, iria pagar, e minha única preocupação era em salvar minha vida. Eu pagaria $100 por uma corrida de 15, mas o dinheiro estava na hospedaria, e o taxista não queria me levar para o hospital. Queria que nós seguíssemos primeiro para buscar o dinheiro na albergaria. Dirigiu em direção à pousada e discutimos, porque era uma questão de salvar minha vida e eu queria ir ao hospital. Enquanto que para ele, a urgência era pegar os $100.
Gritei com ele, e fui expulso do carro pois achava que eu não iria pagar o prometido. Eu fiquei sem acreditar em tamanha monstruosidade. Estava perto da pousada e um hóspede ia passando e me levou para lá. Chegando na hospedaria, me perguntaram o que tinha ocorrido e eu disse que poderia ter sido uma água-viva ou também cobras marinhas. Eles pensavam que eu estava drogado, e um deles olhou meu braço para ver se tinha furo de agulhas pelo uso de substâncias ilícitas. Eu me tremia e precisava ir para o hospital imediatamente. Eu repensava tudo o que tinha acontecido, os pescadores que eram supostamente meus amigos, e me abandonaram, os taxistas zombaram e tentaram me extorquir, e agora eu tinha chegado na pousada e ninguém me ajudava. Eu nunca tinha precisado de ajuda. E não sabia que isso era possível. Eu estava cercado por monstros, e só no momento que eu precisei de ajuda, foi que entendi isso. Somente o funcionário do albergue me ajudou, mas talvez fosse porque eu estava pagando a hospedagem. O funcionário me deu leite para cortar o efeito da toxina. Só o hóspede chinês tinha carro, e ele disse que não ia usar o automóvel dele para me levar ao hospital. Eu pensei que se eu saísse vivo daquilo, aquele chinês não ia ter mais nenhum dia na Terra. O funcionário chamou a ambulância e eu fui socorrido. Os médicos viram que não tinha sido uma serpente do mar, que tinha me picado. Foram os tentáculos da água-viva que tinham me furado. Porque o animal queria apenas se proteger. Eu comecei a rezar pois estava morrendo, e sabia que tinha cometido muitos erros durante minha vida. Não perdia muito tempo pensando em espiritualidade. Procurei perdoar a todos que tinham me abandonado naquele dia, e morrer com a alma livre de rancor, mas foi difícil, porque eu estava furioso. Principalmente com o taxista e o chinês da pousada. O médico do hospital injetou a antitoxina em minha veia, através do soro, para neutralizar o veneno da água-viva. Após alguns minutos, senti uma sensação de libertação, e estava em pé, em um lugar escuro, e me perguntei por que os médicos tinham apagado a luz. Tentei encontrar o interruptor para ligar a lâmpada, estendi a mão para encontrar a parede. Não tinha parede, nem absolutamente nada naquele lugar, e coloquei a mão no meu corpo e não tinha nada, não tinha matéria. Mas eu me sentia de pé como se tivesse uma estrutura humana, era estranho o que estava acontecendo. Eu não conseguia entender nada. Então senti uma presença diabólica na escuridão. Tinha algo maligno me olhando, e me examinando, a atmosfera era maligna e densa. Uma voz satânica me disse para eu me calar, e essa voz estava vibrando com um ódio inigualável. A voz disse que eu merecia estar naquele lugar infernal. Senti uma sensação de vulnerabilidade, que era insuportável, e fiquei tremendamente desesperado. Pedi a misericórdia de Deus com todas as forças de meu espírito. E depois de muitas súplicas, surgiu uma luz brilhante vinda do alto. E quando ela me tocou com seus raios, senti um acolhimento fantástico, e flutuei em direção àquele foco luminoso. Quando olhei para trás, vi um magnífico túnel feito de luz, e a escuridão estava ficando distante. Emanava um poder fabuloso dessa luz, e aquela luminosidade viva se apoderou de mim, eram feixes de radiação que me penetravam. Me faziam sentir amado e seguro. A luz me transmitiu mensagens telepáticas perguntando se eu desejava retornar para minha vida material. Disse que se eu retornasse, deveria ver o mundo de outra forma. Pensei neste momento, que estava escutando Deus falar, e que Deus é uma luz amorosa. Tive vários deslumbres de conhecimento, o amor está nesta luz espiritual, Deus é a ausência de escuridão. Eu estava sendo aceito e amado, com um poder inigualável, não havia mais divisões ou egoísmos. Simplesmente, só havia amor, e não se precisava de mais nada. Eu pensei na hora, que eu tinha usado muitas drogas durante minha vida, e que tinha feito muitas coisas erradas, havia muita imoralidade na minha existência. Então aproximei minha visão do centro do foco luminoso, e havia um homem com vestes feitas de luz. E ele olhava para mim, me transmitindo total aceitação e acolhimento. O cabelo dele era constituído de uma linda luz branca. E não dava para ver o rosto dele, pois raiava poderosos raios brilhantes de sua cabeça.
Quando me aproximei de Deus, ele se movimentou para o lado, e vi um portal ou janela com uma imagem atrás. Tinha um lindo campo verde com uma estrutura de uma pureza espiritual inigualável, e era como uma abertura para a eternidade. Eu estava de pé na soleira da eternidade, vendo o céu. A grama e tudo ali era feita de energia espiritual, e era mais viva que qualquer coisa conhecida na vida física. Tudo era feito da mais profunda vida espiritual, e brilhava energeticamente e espiritualmente. Tinha um rio de águas cristalinas e tudo era amor, havia uma leveza e paz poderosas. Existiam árvores e montanhas, o céu tinha azul profundo, senti que eu sempre estive ali, e aquele sempre foi meu verdadeiro lugar. Pressenti que eu nunca tinha sido um corpo com uma personalidade, vivendo no planeta Terra. Eu estava vivendo um sonho, algo tipo um delírio, ao acreditar que eu era alguém que tinha um organismo, e uma vida física. A ilusão tinha se quebrado, e retornaria para a minha verdadeira natureza. Voltaria para os braços de Deus, para me tornar uma parte consciente do Criador. Eu tinha passado a minha vida toda buscando uma diversão contra o tédio, e ali no céu, eu estava completo. Não precisava de mais nada. Não era necessário se esforçar ou buscar algo, simplesmente eu estava sendo nutrido com o amor de Deus, de forma contínua e eterna. Quando eu tentei entrar naquele vale celestial, a presença divina voltou a se colocar diante da passagem, impedindo minha entrada. Deus perguntou se eu queria abandonar minha vida no planeta Terra, e viver ali no paraíso para sempre. E eu lhe disse que não tinha esposa nem filhos, e que queria viver no paraíso celestial. Então, imediatamente senti o desejo intenso de olhar para trás, e vi a visão de minha mãe. No mesmo momento, percebi que estava sendo egoísta, e que minha mãe ficaria muito triste, se eu falecesse. Ela não saberia que seu filho incrédulo estava indo para o céu, e estava muito feliz. Pensei que minha mãe pensaria que eu teria ido para o inferno, e que ela receberia um fax dizendo que seu filho tinha morrido, e seria uma grande dor para ela. Eu não podia abandonar minha querida mãe, e fazer ela sofrer tanto com a notícia triste de minha morte. Isso me doeu muito, e eu pedi a Deus para retornar. Voltei imediatamente com a velocidade de um relâmpago, para dentro de meu organismo. Abri os olhos, e vi o médico furando meu pé com uma agulha, mas eu não sentia nada, até retornar e reencarnar. O médico estava testando meus reflexos, porque eu estava aparentemente em coma. O doutor se assustou quando eu retomei a minha consciência. No outro dia retornei para a pousada. Passei 2 dias na pousada em repouso, pensando sobre tudo o que aconteceu. Cheguei à conclusão de que a minha jornada de viagens, surf, sexo sem limites e drogas tinha chegado ao fim. Estava viciado em muitas coisas erradas, e vivia na imoralidade. Era o momento de buscar cultivar, e priorizar meu lado espiritual. Estava na hora de me tornar um adulto decente e responsável. Então, faz várias décadas que mantenho firme, e fortaleço meu vínculo com Deus. Os prazeres dessa vida física são falsos consolos, e não substituem a necessidade constante de alimentar o espírito. Eu aprendi que ao perder o vínculo com esse mundo físico, fui instantaneamente para outras dimensões não físicas. Eu era descrente da espiritualidade, mas após quase morrer, continuei vivo diante de Deus pela eternidade. Eu também conheci aquele lugar maligno e escuro, então, tive a certeza que existem um lado espiritual positivo, e outro negativo. Eu não entrei no paraíso, apenas observei de longe, e espero que no dia de minha morte, eu realmente possa entrar lá. E viver naquela paz para sempre, mas o fato é que eu não estive dentro do ambiente celestial. Eu apenas estive diante da luz divina. Não tinha nenhuma crença religiosa ou espiritual, e depois dessa experiência, me tornei uma pessoa temente a Deus, e aos seus ensinamentos. Viver é Cristo, e morrer é lucro, e não existe morte, apenas o corpo é que perece, e se torna pó. Não havia mais sofrimentos, e nem pesos naquele ambiente celestial, não havia mais mortes, nem sofrimento, nem guerra ou doenças. Deus criou o céu, e a terra para aqueles que o amam, e estar ausente do corpo, é estar presente com o Senhor. Nós recebemos a ressurreição na vida eterna,
Porque o nosso espírito é imortal. E quando o sol se apagar, a eternidade terá apenas começado. Apesar de todas as dores e sofrimentos que vivi naquele dia de pesca, me sinto grato por ter tido a oportunidade de ir ao encontro com Deus, porque isso mudou a minha vida e minha conduta. Essa foi a experiência de quase morte de Ian McCormack. Espero que tenham gostado. Se quiser se inscrever, eu agradeço. Se quiser dar um gostei e fazer um comentário, seria muito gentil. Obrigado.